Testando. Boa tarde a todos.
Bem-vindos à nossa casa, mais uma palestra e paz. Antes de começar, ia pedir para vocês a colaboração. O pessoal do Prato de Sopa está precisando de material de higiene, principalmente sabonete. Aí, se puderem nos ajudar com sabonete, um sabonete já ajuda. Porque a gente divide o sabonete, né, para os irmãos. Tá? Então, um sabonete já dá uns 4 a 6, né, pessoas que podem tomar banho. Então, ajuda muito. O cobertorzinho, né, para as crianças, cobertorzinho, qualquer coisa que der para ajudar no enxoval dos bebês também, que puderem colaborar, é só trazer e deixar na recepção. Tá? Quem, de repente, a pessoa faz crochê, né, faz tricô, aí faz sapatinho, faz touquinha, né, ou costura alguma coisa, então pode trazer aqui para casa que eles aproveitem, eles colocam nos enxovais dos bebês. Porque a gente assiste a várias gestantes lá no projeto da família. Tá? Nosso palestrante hoje é a nossa irmã Cláudia, trabalhadora da casa, que vai nos passar a sua mensagem. E eu vou ler uma mensagem para nós, do livro do De Luca, Na Escola da Vida. Provação é a oportunidade. As provações que surgem em nossa vida não vêm para nos esmagar. O propósito de Deus nunca é nos aniquilar, pois Ele é o Pai que nos ama e, portanto, deseja somente o nosso bem. Mas então, por que sofremos? A dor é um instrumento de evolução. Sem ela, dificilmente tomaríamos consciência do quanto temos vivido em desequilíbrio, agindo em prejuízo de nós mesmos ou do próximo. A justiça divina, sem ser vingativa, permite que o homem tome contato com os frutos amargos das suas próprias ações, a fim de que ele desgoste do mal que praticou, modificando-se para o bem. Então, mais uma vez, nos falam, né, que provação não é castigo, né? Provação é oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado para a evolução do nosso espírito. Dificilmente nós chegaríamos até aqui se não tivéssemos passando por alguma dificuldade. Pelo menos a maioria chega até aqui, ou em qualquer outro templo, através das dificuldades que estão passando. Perda de um ente querido, perda de um emprego, uma doença incurável. Enfim, são várias situações que nos levam a procurar a ajuda do plano espiritual. E assim, nós vamos nos aproximando um pouco mais de Deus. Porque geralmente, quando está tudo bem, a gente nem lembra de Deus. Aí a pessoa chama você para vir na casa espírita. Ah, não, mas está tudo bem aqui, não preciso não. Está tudo bem. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem que se aproximar de Deus para se fortalecer. Porque na hora que não tiver tudo bem, é que nós vamos ver o quanto Deus é importante na nossa vida. E o quanto nós precisamos de Deus junto conosco, sempre. Vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus, que nos ampare, que nos proteja, que nos inspire na tarde de hoje. Nos envolve, Pai, no Teu amor, na Tua paz, na Tua fé e na Tua luz. Que possamos fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Tende misericórdia, Mestre amado, de todos nós e de toda a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde. Sempre uma satisfação ter vocês aqui comigo nessa tarde, aqui no Esbenê de Jesus, para mais uma tarde de reflexão. Eu, quando estava aqui pensando no que falar para nós, e achei essa imagem, né? Eu fiquei pensando, para mim o século XXI, ele é o século marcado pelas relações interpessoais.
E mais do que nunca, a gente fala bastante hoje em dia, não é? Porque a gente tem as redes sociais para falar, a gente segue outras pessoas, a gente ampliou os nossos meios de comunicação, e hoje, mais do que nunca, que antigamente, lá para trás, com o telefone fixo, sem o telefone móvel, a gente ligava para as pessoas, enfim, falava, e era pouco, falava com gente da família, enfim. Agora a gente tem um telefone celular, a gente tem as redes sociais, e a gente conversa mais do que nunca. E aí eu fiquei pensando, e a gente ouve bastante o que essas pessoas estão pensando, e elas estão pensando coisas boas para poder passar. Será que é isso? E nós, quando nós ouvimos essas coisas, como isso reverbera em nós? Então, vamos falar de psicosfera. Eu fiz aqui um apanhado de coisas e eu vou dizer para vocês, né? Psico vem de mente, mas eu vou ler direitinho o que eu pesquisei aqui. Mas antes, então, a psicosfera é esse ambiente ligado ao nosso pensamento, que tem o poder de criar e de modificar as energias. Então está escrito lá, a força do pensamento, que a gente vai fazer uma reflexão. O pensamento é um processo do nosso cérebro, ou ele vem de um outro lugar, está ligado com a nossa espiritualidade. Vamos falar sobre isso, tá bom? Então é a força do pensamento. Espera aí, Sérgio, tem uma quadradinha aqui na frente, ó. Isso, obrigada. A força do pensamento, e depois essa frasezinha aqui embaixo, que é super importante. O pensamento é força viva, que cria a nossa atmosfera espiritual. Então é isso. A gente buscou uma orientação no Consolador, que é bacana pra caramba. Na verdade, pensamento como força criadora da vida espiritual e a influência moral e espiritual dos nossos pensamentos. Então aqui, ó, na pesquisa sobre psicosfera, o que é, eu vou ler para vocês para ficar claro que a gente, né? É assim. O significado é um termo composto formado por duas raízes de origem clássica. Psico, que vem do grego psique, significados principais: alma, mente, princípio espiritual. Olha só, não estamos fazendo uma pesquisa aqui dentro de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, o Consolador. Estamos aqui mostrando a etimologia da palavra. E eles colocam lá, princípio espiritual. Então, psico é isso, e esfera vem de saira, que significa campo, ambiente. Este ambiente, a nossa casa, que é outro ambiente, o nosso trabalho, aonde a gente está, no ponto do ônibus, esperando para ir trabalhar ou para ir para casa, dentro do carro, enfim, os ambientes. E aí ele ainda coloca aqui, região que envolve algo. Então é isso, ó. Essa força do pensamento, essa psicosfera, ela convive conosco aí o tempo inteiro, né? Ali está escrito, psicosfera, o ambiente criado pelo pensamento. A gente se dá conta da força do nosso pensamento? Mas muitas vezes a gente se coloca numa posição achando que os pensamentos a gente não consegue controlar. Mas eu não tenho. Tenho dificuldade para dormir. Nossa, eu sou uma pessoa super agitada. O que a gente mais ouve nos atendimentos fraternos das casas, quando a gente convive com as pessoas, mesmo cada um de nós aqui, porque não é porque estamos dentro de uma casa espírita há muito tempo que a gente está ajudando em muita coisa, que também isso não acontece. Ou seja, a gente está vivendo um tempo de pensamento muito rápido, não é? Porque a gente está ali, uma coisa no telefone, daí a gente liga, e depois a gente faz uma coisa em casa, a gente tem multitarefas, tanto nós, mulheres, quanto os homens, e os jovens, as crianças, os adolescentes, a gente está se colocando com tarefa o tempo inteiro. Então, o pensamento, né, é muito rápido. Então,
está lá escrito, cada espírito emite vibrações mentais, que são super importantes. A gente se ater a isso, a essa capacidade do pensamento, que a gente tem como controlar se ele está acelerado ou não, mas principalmente de que o pensamento é criador da energia que está à nossa volta. Hoje a gente sabe que tudo que está à nossa volta é energia. A gente vem numa casa espírita, vai tomar passe. O que a gente está fazendo? Uma troca de fluido, não é? Então, os passistas ali ligados com a corrente espiritual, médica da casa. Então, a gente está recebendo e tenta melhorar o que a gente trouxe de desânimo, não é verdade? Porque a gente vem para um atendimento fraterno, a gente não está muito legal, está doentinho e tal. E é isso. Esse é o remedinho que a gente não vê, que a gente que não tem cheiro, que a gente não sente, mas que está aí. Essas vibrações formam um campo energético e espiritual. Então, a gente fazer uma reflexão de lembrar, cada espírito emite vibrações mentais, né? Na forma de pensamentos, sentimentos, intenções, estado moral do espírito. Agora há pouco eu ainda conversava aqui, antes de começar a palestra, e a gente conversava de que é o seguinte, sabe, eu venho para cá, vou trabalhar, porque aqui é uma casa que tem muito voluntariado, né? E a gente tem o trabalho do prato de sopa, enfim, fora dos grupos de estudo. A gente trabalha o tempo inteiro, principalmente com os irmãozinhos aí em condição de rua, num padrão vibratório, que, na verdade, afeta todo mundo que faz parte desse trabalho, que está ali. Então, às vezes, a gente fica pensando, puxa vida, eu tenho uns ataques aqui espirituais que não dá para controlar, tal. Não, a gente, claro, quando a gente vem para o prato de sopa para ajudar, e para uma série de outras, de encontrar pessoas, né? Porque o pessoal em condição de rua não é nada fácil. Traz uma vibração, assim como nós, né? Porque não adianta que a gente dizer que também a gente não tem as más vibrações. Tem sim, que é isso que a gente está fazendo hoje de reflexão. As más vibrações dos pensamentos nossos, né? Do que a gente pensa e não fala para ninguém. E aí, aqui no Consolador, tem uma questão 46, que eu gosto muito para aquilo que eu falei, de que assim, o pensamento está ligado com o nosso cérebro, esta máquina que faz parte do corpo que tem essa capacidade. Então está aqui na questão 46 do Consolador, a gente tem uma reflexão sobre isso, que diz lá, como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? E aí a resposta é: sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas que estão no nosso cérebro. Então quer dizer que esse órgão aqui, ele não é o responsável por gerar este pensamento. E ele continua lá. Construindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas oriundas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro material, que não é mais que um instrumento passivo. Então, aqui a gente faz a reflexão de que os nossos pensamentos não estão ligados nesse órgão do nosso cérebro. Eles estão ligados com o nosso espírito. É o nosso espírito, esse espírito milenar, essa capacidade de reencarnar, voltar para várias vidas, e os aprendizados nossos estão ligados, então, e o pensamento com a nossa espiritualidade, o espírito que somos, certo? Por isso é que a gente fala também
que a gente vai em algum lugar, não sente vibrações diferentes? Quem de nós aqui já não sentiu? Não precisa ser espírita, pode ser qualquer religião, qualquer coisa. Hoje a gente tem noção, né? A medicina sabe das doenças psicossomáticas, que a gente vai falar um pouco aqui para frente e tal. Enfim, quem de nós não tem a oportunidade de estar num lugar, chegar num lugar e sentir uma vibração que não está boa? Ou então o contrário, quando a gente vai num lugar, assiste uma palestra, ou então quando a gente está sentadinho, bonitinho, nos passes, a gente não sente aquela... Por isso que eu sempre falo, que a gente sempre orienta a todos que chegam aqui para os passes. Vamos deixar os nossos problemas, a nossa cabecinha lá, as nossas preocupações lá para fora, para que aqui dentro a gente consiga se conectar com a espiritualidade da casa, com os trabalhadores encarnados, que estão todos aí sentadinhos, que vão fazer, né, eles saem aí para fazer o passe nas crianças, e que se prepararam também mais a espiritualidade da casa, para que a gente possa receber. Ah, mas não estou fazendo tratamento médico. Não tem problema. A gente vem aqui, espera que vocês venham abertos para receber e para fazer essa troca energética, que é super importante. Então, fechando aí essa telinha de que não se iludam, não é o nosso cérebro, aquela maquininha física que tem a capacidade de gerar os pensamentos. É a nossa ligação nesse corpo, nessa matéria, com esse cérebro, que tem a capacidade disso, tá? E aí a gente faz uma reflexão de que pensamento é força dinâmica. É igual a gente ligar um secadorzinho, um negocinho na eletricidade. É igual a gente carregar o celular. A gente é uma força dinâmica que nos coloca para frente para as coisas boas, para as nossas intuições. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho intuição nenhuma. É mesmo, todos nós temos. Às vezes, nas nossas agitações, nas nossas reverberações aí, a gente não consegue ouvir. A gente não presta atenção no que está à nossa frente. A vida é feita dos significados, de vários signos, do jeito que a gente conversa e se porta com as pessoas, do jeito que no trabalho falam conosco, do jeito que a gente lida. A gente não fala que as crianças, elas aprendem dentro de casa tudo que elas veem, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem essa preocupação, porque criança pequenininha, não está falando nada, ela não entende. É mesmo, mas ela está vendo o que a gente faz, e aí ela vai reproduzir esse aprendizado positivo ou negativo. Então, pensamento é força dinâmica. Ele constrói ou destrói nossa vida espiritual. Nós temos que nos apropriar. Assim como a gente se apropria das nossas vidas, principalmente ligado para as coisas de responsabilidade da materialidade, que nada contra, pelo contrário, faz parte da nossa vida desenvolver, mas a gente se apropria com muito mais facilidade das coisas materiais ligadas à nossa vida. Da responsabilidade em estudar, da responsabilidade de trabalhar, da responsabilidade de ganhar dinheiro, da responsabilidade de comprar coisas materiais para viabilizar, enfim. E o tempo vai passando e a gente se esquece de se apropriar da nossa vida espiritual. E quando a gente adoece, aí a gente fala, vamos lá. Né? Ou então, como a Rita falou no começo, os problemas e as dificuldades, porque ela leu a mensagem que tem muito a ver com o que a gente está refletindo hoje, os problemas e as dificuldades, eles são para nos dar aquela chacoalhada, para nos apropriarmos também da nossa vida espiritual, que não vai ficar legal numa doença, quando ela está instalada, né? Ou numa grande perda, como a Rita falou aí, né? Quando alguém da nossa família, alguém que a gente ama, desencarna. Então, paremos para pensar de que a gente precisa se apropriar das nossas vidas espirituais também, faz parte desse ser que somos. A gente esquece que, na verdade, a gente tem que dar mais
crédito e propriedade para a nossa vida espiritual. O problema é que a gente está nesse planeta, nessa densidade, com tanta materialidade, que nos tira o foco. Mas nós somos seres espiritual, vivendo uma vida e encarnados numa densidade para evoluir e para aprender, para errar, que faz parte da vida, e corrigir esses erros. Não precisam ser todos os erros, mas corrigi-los e continuar e se desenvolver. Então, importante isso, constrói e destrói influência direta no ambiente ao redor. Tem uma ideia central que é importante aqui. O pensamento é uma força viva, atuante, capaz de criar, modificar e transformar as circunstâncias. E mais, pensamentos elevados, harmonia espiritual. Pensamentos negativos, perturbação espiritual. Hoje, se a gente liga a TV, no jornal impresso, seja o que for, no nosso celular, do que a gente possa ver, as pessoas estão brigando cada vez mais, não é verdade? E tirando as vidas umas das outras. Aquilo acontece de repente, um dia aquela pessoa lá levantou, foi lá, pegou uma arma, pum, 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 matou a mulher, e aí... Não, né? A verdade é que a gente passa um tempão, por um período, quando os problemas começam a acontecer, por exemplo, dentro da família, onde a gente vem maquinando essa situação há muito tempo. Quer ver uma outra coisa também, que é muito prejudicial? É o seguinte, a gente se desentendeu com alguém, e aí a gente fica com aquilo na cabeça, e fica e acha que não vai perdoar a outra pessoa, e só fica lembrando naquilo, e afinal de contas, eu não fiz nada, e aquela pessoa fez todo mal para mim, falou uma série de barbaridades e tal. E a gente várias vezes faz reflexões aqui nessa casa sobre auto-perdão. Ficar ruminando, a gente não tem essa capacidade de ficar ruminando? Problemas, dificuldades, pensamentos, isso vai gerando uma negatividade. Então, quando a gente fala de auto-perdão, faz parte desse processo. Eu quero tirar isso da minha cabeça. Eu tenho a capacidade de tirar isso da minha cabeça. Eu não quero. Por quê, Cláudia? Porque não é que eu estou atingindo com essa energia a vida do outro, para desgraçar a vida do outro. Não, eu estou estragando a minha própria. A minha própria vida, na verdade, ela fica sendo estragada por conta disso. Essa energia, como eu falei, que a gente fica ruminando, né? Então, tá aí. Interessante. Aliás, vale a pena ler o Consolador, que tem várias reflexões, algumas coisas. Parece que é difícil, eu não consigo entender. Guarda lá, lê novamente. Que sempre é uma luzinha que se acende. Influência dos pensamentos. Coloquei aquelas 3 carinhas, porque na verdade é assim, a gente ao longo das 24 horas do nosso dia, ele é fluídico, não é? Que bom se a gente ficasse feliz o tempo todo, né? Acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar e tal, não sei o quê, e tá tudo bem, acordei de boa, tal, não sei o quê, e volto às 7, 8 horas da noite, numa alegria, porque, tudo bem. Não é assim, né? Faz parte esses altos e baixos, esse fluir. É claro que a gente busca um equilíbrio, mas faz parte. O desafio é justamente não deixar aí como estão as carinhas. Estou triste, estou mais ou menos, estou feliz, porque daí é uma coisa de altos e baixos que a gente tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque alguma coisinha não está legal. Então, tem uma reflexão assim, dessa influência dos pensamentos sobre nós. Sobre nós, cria estados emocionais e influencia saúde espiritual. Não é verdade? A gente fica pensando, e a medicina hoje já sabe, que até alguns processos de alguns tumores cancerígenos, eles não são por mutação genética de predisposição que a gente tenha na família. Eu mesma, na minha família, meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer no cérebro.
tem mais ninguém na família. Os outros que morreram antes deles, de avós e tudo, tinham problemas cardíacos, isso e aquilo. Eu tenho um pai e uma mãe que morreram de câncer. A gente não tem um histórico familiar nenhum, seja do lado do meu pai, do lado da minha mãe, aonde as pessoas tenham morrido de câncer. Eles foram os únicos. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, ela teve um tumor cerebral. E a gente dizia, eu me lembro tão bem que quando descobrimos que já era quase que terminal, ela durou só 2 meses, a minha mãe era uma mulher extremamente cerebral. Tudo era na cabeça e, às vezes, um temperamento difícil, às vezes uma dificuldade de botar algumas coisas para fora. Então, eu sempre, quando eu descobri, o médico falou, eu disse, tem sentido, tem uma hora que sobrecarregou de uma tal maneira. E a medicina já sabe, né, que a gente tem essa capacidade de criar essas disfunções. Nosso sistema imunológico, ele é uma coisinha delicadinha, ligado especificamente na nossa energia vibracional, não é? E ele bagunça. Mas ele bagunça porque ele quer? Não, ele bagunça porque a gente bagunça. A gente bagunça, não tem aquela coisa assim que se fala, nós somos o que pensamos, o que comemos e o que falamos? Somos exatamente esse tripé. Somos o que pensamos, o que comemos e o que falamos. Tudo isso na nossa vida gera energia vibracional. Para nós, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nas reuniões divertidas com os nossos amigos. E aí, quando bagunça, é o sistema imunológico que fica bagunçado. É a doença que vem. Quem de nós já não teve a experiência dos processos de tristezas profundas ou depressões? A gente sabe quando a depressão começa, da onde ela vem? Muitas vezes não. Muitas vezes não é porque perdemos alguém, perdemos o trabalho, estamos numa dificuldade financeira. Não é. Acontece do que a gente fala do nada e se instala. É aquela coisinha de que a gente não vai prestando atenção, do que a gente está se alimentando espiritualmente, do que a gente está pensando. E o nosso corpo é uma maquininha que precisa trabalhar com certo equilíbrio, com uma energia mais positiva do que negativa. Quando, na verdade, a gente desequilibra, é tudo. As dores aparecem, as doenças e as doenças psíquicas. Os processos de tristeza profunda, que a gente não sabe como aquilo começou. Um processo de uma depressão profunda, onde a gente perde a vontade de comer, de viver, de conversar, de sair, de olhar para o outro, de se olhar no espelho. Não é? Então, importante isso, dessa influência desses pensamentos e dessa energia sobre nós, sobre o ambiente, modifica a atmosfera espiritual dos lugares. É isso, é aquilo que eu falei. A gente chega nos lugares e tem horas que aquele lugar lá não é legal. Ou então, se a gente também não está legal, a gente está levando o que não é. Né? Sobre outras pessoas. Pensamentos são formas de energia espiritual, é aquilo que eu falei. A gente, quando discutiu com alguém, não está conseguindo resolver, o pensamento dá para o outro. Não vai chegar, muitas vezes, aquela energia ruim para aquela outra pessoa, mas para nós vai atrapalhar. Então, faz um exercício de auto-perdão, de descobrir que o outro é falho como nós também somos. Porque por mais que a gente tenha escutado alguma coisa, tenha sido um desentendimento sério, que nós identificamos, mas não fui eu que causei isso, não interessa. Eu sempre digo também que é o seguinte, os relacionamentos são, tudo que a gente tem, seja de família, das amizades, enfim, nós vivemos relações reflexivas. É como se a gente olhasse para um espelho com o outro. Não tem, às vezes, alguma vez que a gente conhece alguém e fala, parece, a gente usava uma expressão mais antiga, dizer assim, o santo não bateu, não é?
Então, de repente a gente está reconhecendo no outro alguma coisa que não é legal em nós mesmos. Pode ter certeza. Né? Porque quando a gente fala de energia, de vibração, tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas, elas se afinam. Então tem coisa que a gente está enfiadinha lá no nosso inconsciente. E aí a gente topou alguém, conheceu alguém, ou uma coisa profissional, sei lá o quê, vem aqui no SBN e tal, e aí se desentende, não gosta daquela pessoa, tal, não sei o que lá. Vamos parar para pensar uma reflexão. De repente a gente está vendo alguma coisa que toca o nosso próprio inconsciente em nós mesmos. E aquele problema, aquela dificuldade que a gente está achando que é do outro, está em nós. Então, a influência dos pensamentos que a gente colocou aqui, nesse slidezinho, tem uma reflexão que é assim: pensar é agir no mundo invisível. Vamos deixar de lado essas coisas de só nos concretizarmos com as coisas materiais. O mundo invisível está aí. A gente traz as energias. Os desencarnados vêm também, ficam presos. Isso não é só teoria de livro do Kardec. A vida é feita das energias invisíveis, desses espíritos que a gente convive o tempo inteiro, né? Reflexões de Santo Agostinho, que era ótimo, que era católico, né? E deixou tanta coisa, tanta mensagem para a doutrina espírita. Gosto muito dele. Ele faz ali: o pensamento antecede as ações. Olha o poder da rapidez, da velocidade da luz, nosso pensamento, viu? Então pensou, antecede alguma ação. Por isso que eu digo, esses noticiários que a gente vê, fulano que matou, mulher que matou o marido, tal, não sei o quê, aquilo lá já estava sendo tramado no seu pensamento, numa energia que está ali dentro da casa, para daí, num momento X, Y, pum, acontecer. A verdade é essa. A consciência, ele fala mais aqui, Santo Agostinho, é o tribunal da alma. É, isso aí. A alma, o espírito que somos, nossa consciência. A elevação moral começa na mente. Dentro da doutrina, a gente sempre fala muito de reforma íntima. E a tocar nos nossos assuntos morais. E a gente não vai mudar porque alguém, ou porque a gente foi atendido num atendimento fraterno e lá a pessoa nos orientou: olha, faz assim, assado, cozido, que não é assim, né? Porque a gente não dá receita de bolo, mas faça assim, assim, assim que vai modificar. Não vai. A reforma íntima é a reforma do nosso pensamento, que consequentemente vai agir com a nossa moral. E às vezes a gente age de forma imoral. Então, quando a gente vem buscar ajuda, é isso. O processo é a mesma coisa num processo terapêutico de psicólogo. Quem vai fazer a modificação? É o terapeuta? Não. A gente recebe algumas ferramentas. E como acontece num atendimento fraterno, a gente recebe algumas ferramentas e o caminhar para a modificação é nosso. Aquela moral, aquela atitude só vai melhorar se a gente se conscientizar de que não posso mais fazer. Não devo mais fazer. Não quero mais fazer. Não só porque prejudica o outro, mas porque prejudica a mim, a minha família, as pessoas que estão à minha volta. Então, né? Santo Agostinho é fantástico. E aí tem uma reflexão que ele coloca. Antes de agir, o homem já viveu a ação em pensamento. É isso aí. E aí ele fala mais que eu acho fantástico. Pensamentos são sementes do destino. Não podia falar melhor, né? Os nossos destinos, que são traçados por nós, têm aí como sementes os nossos pensamentos. Façamos uma reflexão do que a gente está se irrigando. Qual é a semente que a gente está plantando na nossa vida? Santo Agostinho é ótimo, né? Tem histórias fantásticas. Aí ele fez um livro para falar da vida dele, dos arrependimentos, enfim.
Santa Mônica, que intercedeu com muita oração, mãe dele, né? Para que ele pudesse se converter. Sintonia espiritual. Atraem espíritos semelhantes e criam ambientes espirituais semelhantes. Eu quero ler uma coisinha aqui. Aqui é o momento que a gente toca para falar sobre as doenças psicossomáticas. E eu quero ler o significado, então, como eu li de psicosfera, eu quero ler o significado de psicossomático. Então, psico, lembrando bem da psique, das mentes, emoções. O somático do grego vem soma, que quer dizer corpo físico, organismo material. Significado etimológico de psicossomático, mente mais corpo. Aquilo que envolve a relação entre a mente e o corpo. E aí, a medicina hoje já sabe. Eu peguei um outro material rapidinho aqui que eu quero ler com vocês, que é uma fonte da psiquiatria em São Paulo, onde diz assim, né, que hoje a gente fala, a medicina já sabe. Então, vamos lá. As doenças psicossomáticas questionam a divisão entre corpo e mente e representam a ligação direta entre ambos. Esses quadros clínicos são caracterizados por sintomas físicos provocados ou agravados por algum sofrimento psicológico. Ou seja, trata-se de distúrbios somáticos que a gente traz aqui e fica impregnado em nós, que possuem um fator psicológico que intervém na gênese, no nosso sistema imunológico e, consequentemente, no desenvolvimento dessas doenças. Assim, é possível afirmar que a medicina psicossomática considera não só as manifestações, mas também a relação delas com diversos aspectos, como fatores anatômicos, mentais, emocionais, culturais, sociais. Estamos entendendo aqui nesse pedacinho tudo que nos influencia? Aonde a gente vai? O que a gente pensa? Como a gente lida com as nossas emoções? Como a gente lida com a nossa vida cultural, quando a gente sai, vai no aniversário de um amigo, vai num barzinho, vai se divertir, vai cantar. As nossas relações sociais. Prestemos atenção. Tem gente que acha que o tempo vai passando, vai ficando solitário e vai se afastando das pessoas porque acha que não sabe fazer amizade. Será que não somos nós mesmos que estamos nos impedindo? Ninguém é bom o suficiente para ser amigo nosso? Né? E para terminando aqui, os sintomas físicos podem ocorrer em diferentes áreas do corpo, em diferentes intensidades. Via de regra, quanto mais contínua e intensa é a pressão e o desgaste emocional, as depressões, maiores serão os efeitos no corpo. Não tem jeito, a hora que o psicólogo, a psique aqui, o psicológico não está bom, e aí a gente também espiritualmente não está legal, a coisa vai. Somatização é o processo em que pensamentos e estados emocionais manifestam dores e sintomas no corpo físico. Né? Não é brinquedo, não. Educação do pensamento, né? Kardec, na verdade, refletia muito sobre isso. Para a gente achar aí um caminhozinho, ele fala aqui sobre oração, né? Por isso que a gente sempre incentiva. Você quer fazer uma oração? Faz, a gente não fala muito. Tem uma orientação até aqui na casa sobre Evangelho no Lar, que é muito interessante. Não é só a gente ir lá e fazer uma oração, tudo, Ave Maria, Pai Nosso, você gosta de fazer? Tá tudo bem. Oração pode ser qualquer oração, a gente conversa. Como a gente tem certeza dentro da doutrina espírita que nós não estamos sozinhos, vamos fazer oração. Muda padrão vibratório. Por que a gente fala de Evangelho no Lar? Porque muda
padrão vibratório aonde a gente está. Né? Além do mais, nós mesmos podemos fluidificar aquela água. Não quer tomar naquela hora? Também tem outra coisa que você pode fazer. Deixa num cantinho ali perto da sua cama, no seu quarto, tal. Faz uma oração, tudo, tal. No dia seguinte, você vai lá e toma aquela água. Tomar água em jejum é maravilhoso. Tomar água é maravilhoso. E aí a gente deixa a coisa vibrar com uma boa oração dentro da nossa casa. Então é isso, oração, vigilância mental. Vamos deixar de botar a culpa nos outros ou nos acontecimentos, para que a nossa mente possa ficar mais equilibrada, menos alterada. Vigilância é muito importante. Cultivo de bons sentimentos. Bom, esse então, né? A gente fala muito, né? Jesus é o evangelho do amor. Nós estamos vivendo uma época de século XXI que o amor é o mais difícil. Estamos guerreando aí, nos matando inocentes, enfim. Então vamos tentar trazer e cultivar. Não precisa ser o grande, né? Eu gosto muito dessa palavra que é assim, vamos buscar dentro de nós o amor ágape. Que a gente concentra as coisas todas nas relações interpessoais, e daí tem outro tipo de amor, o carnal. Vamos buscar o amor ágape pelo outro, o outro que eu não conheço, um bem-querer por alguém que não necessariamente. Leitura edificante, é isso. Lê. Gosta de ler Kardec? Lê. Gosta de ler o Evangelho de Jesus? Lê também. Tem tanta coisa que Paulo deixou nas suas cartas. Né? Por último, prática de caridade. Eu sempre falo aqui, prato de sopa e o trabalho de voluntariado que todos nós fazemos nessa Casa Ismênia de Jesus, ele não é porque a gente tem uma experiência XYZ e que a gente consegue. Na verdade, é porque assim vamos nos modificando, nós nesse trabalho. É fazer a caridade para alguém que eu não conheço, eu não sei o contexto, eu estar ali dando um prato de comida, porque essa pessoa, se não vier aqui, não tem o que comer, dando uma roupa que, se eu não fizer esse gesto, ele não tem o que vestir, fazendo uma doação de um sabonete, como a Rita falou, porque, na verdade, vai somar aquilo, a gente parte direitinho e vai fazer com que aquela pessoa possa tomar banho, porque quem está em condição de rua, vocês sabem muito mais, não tem essa condição. É uma energia que se troca, né? Uma água limpa, enfim, uma toalha que a gente faz doação e tantas outras coisas. Então, como tem a reflexão aí de que prática de caridade para fechar com tudo isso e exercitar. E, por último, eu quero fazer uma outra reflexão sobre pensamentos que está num livro fantástico do Vanderlei de Oliveira com o espírito Hermance Dufour, onde ela coloca lá: fomos treinados para ter medo de pensar bem sobre nós, ou sobre a capacidade de gerenciar nossos caminhos evolutivos. Fomos treinados para atender a expectativas, não é? No trabalho, de ser, de parecer. E então, às vezes, a gente fica desenvolvendo uma personalidade ou um ser mais preocupado com o que os outros vão achar de nós do que efetivamente nós somos. Até mesmo em nossos grupos de amor cristão. Oi, boa tarde, somos nós aqui, os grupos, nas casas que a gente frequenta, na igreja que a gente vai. Esses são os grupos de amor cristão. Então, até mesmo em nossos grupos de amor cristão, com assídua frequência, é enaltecida a dependência e, algumas vezes, até a submissão. Não, vamos junto lá fazer um negócio, mas deixa que eu faço, porque você não sabe fazer. Que isso? Quantas vezes a gente tem algumas amizades onde a gente passa por cima e acha que o outro não sabe como fazer. Beleza? Que essa tarde seja maravilhosa, que deixemos os nossos pensamentos ruinzinhos e as nossas preocupações para lá e entremos nessa câmara de passes aqui e possamos levar energias renovadas e pensamentos renovados para a nossa tarde de hoje e a nossa semana. Obrigada pela presença de vocês.